Olá, sejam bem-vindos à comunidade adventista do Encontro Vida. Que maravilha estarmos reunidos mais uma vez. Nós estamos muito felizes em poder estarmos juntos, mesmo assim de forma virtual, online, mas Deus seja louvado porque em mais uma ocasião nós nos reunimos para juntos podermos buscar a Deus, louvá-lo, cantar louvores a Ele, adorarmos ao Senhor Jesus. Esses são momentos assim muito especiais que nós não podemos deixar passar, viu? A nossa programação tem alcançado milhares de pessoas, muitas pessoas têm assistido o nosso programa. Então, onde você estiver nesse momento, você que está talvez aqui na região de Belém, um forte abraço para você, os nossos amigos, os membros da comunidade adventista do Encontro Vida, que estão ligadinhos no nosso programa, um grande abraço para você, receba aí o nosso abraço todo carinhoso. Mas nós também gostaríamos de estender este abraço para você que está fora de Belém, pode ser que você esteja no interior do estado. Eu gostaria de mandar um abraço todo especial às pessoas que estão nos acompanhando aí em Tailândia do Pará. Nós temos pessoas muito especiais aí acompanhando. Minha família está ligadinha na programação. Um abraço para vocês. Também temos o pessoal da Igreja Central 1 de Tailândia, estão ligadinhos na programação. Um forte abraço aí para o Rubens, para a esposa, para os filhos, enfim. Pessoas em diversos cantos do Brasil estão ligadinhos aí na nossa programação. Um abraço para o Disney, para a Rosângela, toda a família, a Fabiane, o Ivan. São amigos que têm estado aí conosco durante as nossas programações. Bem, nós estamos com uma série muito especial de estudos da Bíblia, intitulada O Poder das Palavras, e durante esta série nós temos falado de palavras que realmente trazem poder para a vida do ser humano. Hoje é o nosso segundo programa desta série. Se você não acompanhou o programa de número 1, olha, eu vou dar um conselho para você, vá lá no YouTube, Vida Play, lá já está o programa de número 1 desta série, você assiste, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas hoje é nosso segundo encontro, o segundo programa desta série, e o programa de hoje tem como título O Segredo Revelado. Hoje nós vamos tratar sobre este assunto e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Para isso eu quero convidá-lo para que você nesse momento feche os seus olhos, para que nós possamos fazer uma oração. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Oremos então. Senhor nosso Deus, queremos agradecê-lo por estarmos mais uma vez reunidos para louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de buscá-lo através da oração, de entregar a nossa vida a Ti, de desfrutar da Tua companhia. Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude neste momento a compreendermos a Tua mensagem para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o tema de hoje é o segredo revelado. É muito bom falarmos de segredo, não é verdade? É muito bom quando alguém chega para a gente e diz assim, olha, eu tenho um babado para falar para você. A gente fica logo ali em alerta, já querendo saber o que as pessoas querem dizer, não é verdade? Porque todos nós somos movidos, sabe, pelo novo, a gente quer movido pela curiosidade. Então tudo que é novo nos chama a atenção, os segredos nos chamam a atenção, e a vida é repleta de segredos, sabia disso? Existem muitos segredos da humanidade que até hoje nunca foram revelados. Veja, mesmo nós vivendo em uma época de tecnologia, uma época onde o conhecimento humano está estratosférico, uma época em que a ciência está extremamente evoluída, uma época em que a medicina está extremamente evoluída, ainda assim, nessa época do homem moderno, existem muitos segredos da humanidade que ainda estão aí sem ser revelados. E por incrível que pareça, perguntas muito simples, como por exemplo, quem somos, de onde viemos, quanto tempo estamos aqui e para onde vamos? Esses são segredos da humanidade que ainda hoje estão sem resposta. E por mais que sejam perguntas muito simples, mas são perguntas que ainda assombram o homem moderno. E vejam, milhares de pensadores se dedicaram a sua vida para desvendar esses grandes segredos.
Em uma época chamada época pré-socrática, surgiram vários pensadores que se debruçaram nesses segredos da vida. Eles dedicaram a sua vida para desvendar esses segredos, porque não cabia na mente desses grandes pensadores que tudo surgiu do nada. Eles não conseguiam compreender que tudo que existe surgiu do nada. Para eles, o nada surge do nada e o nada leva ao nada. Portanto, eles começaram uma busca racional pelo surgimento de tudo, pela origem de todas as coisas. E aí se estabeleceu uma palavrinha chamada physis. É uma palavra grega. A palavra physis significa fazer existir. Então, de acordo com esses grandes pensadores, a physis era o que geria tudo o que existe. Seria a matéria principal que deu origem a todas as coisas. Mas aí surge uma grande pergunta: o que é a physis, afinal de contas? E aí os pensadores, cada um tinha uma ideia do que realmente era a physis. Posso citar alguns aqui, por exemplo, Tales. Tales acreditava que a physis era a água. Ele imaginava que como a água era primordial para a existência de todas as coisas, então ele chegou à conclusão que a matéria principal que deu origem e que rege tudo é a água. Mas aí surge um outro grande pensador que discorda de Tales, como por exemplo Anaximandro, que vai dizer que a physis não é a água, mas a physis é o infinito, porque só o infinito tem a capacidade de explicar as diversidades que existem. Mas aí vai surgir mais pensadores, como por exemplo Anaximenes, por exemplo, que vai dizer que a physis não é nem a água e nem é o infinito, mas é o ar. De acordo com esse grande pensador, o ar é o que deu origem a todas as coisas, porque nada existe se não tiver o ar. Surgem grandes outros pensadores, posso citar mais um. Heráclito, por exemplo, acreditava que a physis não era nada disso, mas era uma coisa chamada Logos. De acordo com Heráclito, Logos era uma espécie de inteligência suprema que havia dado origem a todas as coisas e que estava presente inclusive no homem. Vejam, essas questões parecem ser simplórias, mas elas marcam uma busca incessante do ser humano pelos grandes segredos da humanidade. E essas buscas foram marcadas pela razão. Era a primeira vez que o ser humano estava buscando desvendar os segredos da humanidade usando a sua razão. E aqui está um grande detalhe. Nessa busca por desvendar os segredos da humanidade apenas com a razão, criou-se uma falsa dicotomia entre a fé e a razão. Ou seja, uma falsa guerra entre esses dois aspectos. Então acredita-se que a fé não se une com a razão, que eles são dois bicudos, você entende? Que está em direções opostas, mas na verdade essa dicotomia é falsa. Porque se você parar para pensar, a razão, sim, ela é antagônica não da fé, mas é antagônica da ignorância. A ignorância e a razão são dois conceitos que estão em direções opostas, e não razão e fé. Por isso, para que nós possamos de fato ver os segredos da humanidade sendo desvendados diante dos nossos olhos, nós precisamos fazer algo muito simples, apenas abrir os olhos e enxergar não com os olhos que nós estamos acostumados a enxergar, mas enxergarmos com um outro prisma, com uma outra lente, uma lente que não é exclusivista apenas da razão ou apenas da fé, mas uma lente que não exclui nenhum e nem o outro, e essa lente é a própria Palavra de Deus, a própria Bíblia. A Bíblia é o livro que desvenda os segredos da humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. E vejam, a revelação, esse é um tema muito interessante. Revelação vem de uma palavra latim chamada revelare, que significa tirar o véu, descobrir, apresentar aquilo que estava encoberto, ou aquilo que estava escondido, que foi, ignorado. Isso é revelar. E quando nós fazemos isso com relação a Deus, nós estamos dizendo que revelar significa Deus revelar a si mesmo para a família humana, revelar a sua forma de pensar,
revelar a sua forma de agir, revelar os seus propósitos, revelar quem Ele é para a humanidade. E nós podemos fazer isso de algumas formas. Em outras palavras, nós podemos sintetizar ou sistematizar a revelação de Deus. Quer um exemplo? Quando você abre a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 1, a palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse texto nos apresenta que as obras criadas de Deus é uma espécie de revelação de Deus para nós. Através da criação, nós podemos enxergar a Deus. Através da natureza, das belezas naturais, nós podemos enxergar um Deus criador, um ser inteligente, que organizou absolutamente tudo. Quando você observa a complexidade do corpo humano, quando você observa a diversidade de seres que existem, não tem como você não chegar à conclusão que por trás de tudo isso existe um ser inteligente que organizou tudo isso, que planejou tudo isso. Portanto, a criação, as obras criadas de Deus são uma revelação de Deus para nós. E nós chamamos essa revelação de revelação geral. E a Bíblia não apresenta apenas a natureza como uma revelação. Você sabia que a própria consciência humana também é uma forma de Deus se revelar a nós? O escritor do livro de Eclesiastes diz no capítulo 3 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E quando Paulo está falando sobre os gentios, Paulo diz que a lei foi implantada no coração dos gentios e que a sua consciência servia de testemunho. Portanto, a nossa consciência é uma forma de Deus falar conosco. E alguns autores, inclusive, falaram a respeito da consciência. Posso citar, por exemplo, uma autora chamada Ana Beatriz, autora de um livro intitulado Mentes Perigosas. Neste livro, ela diz que a consciência é uma espécie de entidade que rege as nossas ações. Vejam, a consciência é aquilo que leva você a tomar decisões que vão contra a razão, por exemplo. Essas semanas vi a reportagem de um homem, de um enfermeiro, que fazia parte do grupo de risco. Ele sabia que era do grupo de risco, mas ele decidiu, ainda assim, ir para a linha de frente na luta contra o coronavírus e lidar com pacientes que estavam com o coronavírus. Sabe o que aconteceu? Ele contraiu o vírus e infelizmente perdeu a vida. Por que ele fez isso? Ele sabia que fazia parte do grupo de risco. É porque a nossa consciência é uma forma de Deus falar conosco. Ela nos leva a tomar decisões que vão contra a nossa razão, e Deus fala conosco através da consciência. Dessa feita, querido amigo que está assistindo o nosso programa, a revelação geral, ela independe de onde você está. Não importa o lugar onde você está, Deus pode falar com você. Paulo, falando aos filósofos atenienses em Atos capítulo 16, ele diz assim: nele nós existimos, nele nos movemos. Significa dizer que aonde você está, você pode ouvir Deus falando com você. Aonde você está, Deus se revela a você. A natureza mostra um Deus criador. Mas sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E essa natureza que antes do pecado era boa, era perfeita, foi degenerada por causa do pecado. O próprio ser humano foi degenerado por causa do pecado. Junto com o pecado vieram as doenças, junto com o pecado veio a degeneração moral do homem e, consequentemente, a morte também. Portanto, o homem necessitava desesperadamente de uma revelação que não apenas mostrasse a Deus, mas uma revelação que trouxesse o homem para uma relação harmoniosa entre ele e Deus. Uma revelação que trouxesse harmonia para o universo criado de Deus. E é aí que entra o que nós chamamos de revelação especial. Então vejam, eu falei para vocês da revelação geral, a natureza, a consciência humana. Mas agora eu estou falando para você de uma outra revelação, a revelação especial. E essa revelação, nós podemos destacar a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é a revelação especial de Deus para nós. Nela, nós conseguimos enxergar um Deus que nos ama. E aí, a revelação tem pelo menos 3 características. A primeira característica, esta revelação é individual, ou seja, seletiva.
significa dizer que Deus fala com você de uma forma muito especial. Então ouça, querido amigo, você é especial para Deus. Quando Deus fala com você, Deus fala de uma forma especial com você. Deus fala de uma forma única com você. Deus não se comunica comigo e com você da mesma forma. Ele utiliza uma forma toda especial para falar com você, porque você é alguém especial para Deus. Então a revelação é, número 1, seletiva. Mas a revelação tem uma segunda característica. Ela é redentiva. Nesse aspecto, toda a revelação de Deus tem um objetivo muito especial. Sabe qual é? Trazer redenção para o ser humano. A revelação de Deus é com o objetivo de salvar você. Quando Deus se revela para você, Ele está dizendo: ó, querido filho, eu sou o Deus que te amo e eu vim para salvar você. Portanto, a revelação de Deus é redentiva. E aí nós temos uma terceira característica da revelação. A revelação é acomodativa. Como assim, Ronailson? Então quer dizer que eu estou dentro do esquema, porque eu estou aqui em casa, no meu sofá, na minha cama, bem acomodado, assistindo você falar. Mas não é esse o sentido, não. Quando eu digo que a revelação é acomodativa, eu estou dizendo que para que o ser humano pudesse compreender o divino, foi necessário que Deus se acomodasse à realidade humana. Você entende isso? É necessário que Deus utilize linguagens humanas, figuras humanas, para que o humano consiga compreender o divino, para que o finito consiga ter uma mínima compreensão do infinito. Para isso, Deus se adapta à realidade que eu e você vivemos. E sabe qual é a revelação suprema diante de tudo isso? Jesus é a revelação suprema. A revelação é uma prova de amor de Deus para com a humanidade. Porque o próprio Filho de Deus é a revelação suprema de Deus. E tem um personagem da Bíblia que fala isso de forma extraordinária. O apóstolo João. João viveu em um período assim bem delicado da história. Ele escreveu o Evangelho de João com um objetivo muito específico. Esse Evangelho foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Por mais que ele não esteja no final da Bíblia, mas ele foi o último livro a ser escrito. E ele foi escrito 30 anos depois que os evangelhos sinóticos foram escritos. E sabe o que é mais interessante? Na época em que João escreveu este evangelho, somente ele, dos 12 discípulos, estava vivo. Todos os outros discípulos haviam morrido e só João estava vivo. O contexto em que João viveu era um contexto onde havia muitas heresias. Entre elas posso citar o gnosticismo. O gnosticismo não aceitava a encarnação de Jesus. Eles acreditavam que Deus entrou no corpo de Jesus quando Jesus se batizou, mas que antes de Jesus morrer na cruz, Deus saiu do corpo de Jesus. E aí João agora é influenciado pelo Espírito Santo para escrever as verdades da palavra de Deus e defender a verdade da palavra de Deus. Portanto, o Evangelho de João nada mais é do que uma defesa às palavras de Deus. João escreve com um objetivo muito específico: defender a verdade da palavra de Deus. Você quer ter uma prova disso? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo, veja só como João começa o seu Evangelho. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vejam, esses versos nos apresentam o foco principal de João. Aqui a palavra primordial é a palavra verbo. No princípio era o verbo. A palavra verbo é a palavra grega logos, traduzido como palavra. E aqui, quando João utiliza a palavra logos, ele utiliza num sentido técnico da palavra. E é o único capítulo no Evangelho de João onde ele utiliza a palavra logos no sentido técnico. Mas sabe o que é mais interessante? Na época de João, vários pensadores haviam usado a palavra logos para designar uma inteligência suprema que criou todas as coisas e que regia o universo.
Por exemplo, os estoicos usaram a palavra logos para designar essa inteligência suprema. Olha, um filósofo judeu chamado Filo usou mais de 1.300 vezes a palavra logos com o intuito filosófico. Por isso, algumas pessoas vão olhar para o Evangelho de João e vão dizer assim: João está escrevendo com um sentido filosófico. Mas, na verdade, não. João está escrevendo com um sentido cristão. A palavra logos aqui tem um sentido cristão, porque quando João fala do logos, ele aplica o logos a uma pessoa. Então, para João, o logos não era uma ideia suprema, o logos não era uma matéria primordial. Para João, o logos era uma pessoa. E sabe o que é mais interessante? Logos, no grego, está no gênero masculino, o logos. Só que quando você traduz logos para o português, ele muda o gênero, porque palavra não é masculino, palavra é feminino. Então, o que os tradutores da Bíblia fizeram? Sabendo que Jesus estava falando de Jesus, sabendo que João estava falando de Jesus, os tradutores da Bíblia traduzido logos, não como palavra, mas logos como um verbo, porque Jesus é colocado aqui nos escritos de João como o logos. O logos é uma pessoa, o logos era a palavra encarnada, a palavra que no princípio criou todas as coisas, agora havia encarnado na pessoa de Jesus e começou a caminhar no meio da sua igreja. Aquele que no princípio era a palavra criadora, agora estava no meio das suas criaturas. João apresenta Jesus como a palavra encarnada, que fazia milagres, que veio tocar nos seres criados. O Evangelho de João é uma defesa à palavra de Deus. A prova disso é que João cita poucos milagres que Jesus fez. Mais ou menos 7 milagres João apresenta. O primeiro milagre, desses 7 milagres que João apresenta, a maioria deles, João está enfatizando a palavra. Sabiam disso? João mostra Jesus fazendo milagres usando apenas as palavras. Vejam, por exemplo, em João capítulo 2, conta que Jesus estava, certa ocasião, em Caná da Galileia, e de repente, ali numa festa de casamento, de repente acabou o vinho, e aí a mãe de Jesus chegou para os empregados que ali estavam e disse o seguinte: fazei tudo que ele vos disser. Por que ela disse isso? Porque ela sabia que as palavras de Jesus tinham poder, e a prova disso é que a água se transformou em vinho. No capítulo 4 de João, ainda em Caná da Galileia, chegou um oficial para Jesus e desesperado clamou a Jesus que Jesus curasse o seu filho que estava à beira da morte. E Jesus disse: calma, eu não vou na sua casa, mas você pode voltar para casa porque o seu filho já está curado. E aí a Bíblia diz no capítulo 4 de João que o homem creu nas palavras de Jesus. Porque ele creu nas palavras de Jesus? Porque ele sabia que as palavras de Jesus tinham poder e resultado, o seu filho foi curado. No capítulo 5 de João, Jesus agora está em Jerusalém, e ele se depara com um paralítico ali, deitado no chão, e aí Jesus, diante daquele homem, pergunta para ele: você deseja ser curado? E aí logo em seguida Jesus diz: levanta-te e anda, apenas usando as palavras. João apresenta Jesus como aquele que não precisava de absolutamente nada para fazer milagres a não ser as suas palavras. E no capítulo 11 de João, ele apresenta um dos maiores milagres que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro. Ele recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro havia morrido. Esse foi um dos poucos momentos em que nós vemos Jesus chorando. E aí ele então decidiu ir até onde Lázaro havia sepultado, porque ele queria ressuscitar a Lázaro. Lá no cemitério onde Lázaro foi sepultado, Jesus ordenou que tirassem a pedra. Tiraram então a pedra, o cheiro veio porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E a Bíblia diz, em João capítulo 11, verso 43, que Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que estava morto há 4 dias voltou à vida. Por quê? Porque as palavras de Jesus têm poder.
O Evangelho de João atesta para o poder das palavras. Se você for discorrendo em todo o livro, você vai chegar no finalzinho do livro do Evangelho de João, o capítulo 21. E neste capítulo, Jesus está conversando com um dos discípulos, Pedro. E na conversa que Jesus tem com Pedro, você conhece a história, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu te amo e tal. E chega um momento em que Jesus começa a falar com Pedro sobre a morte de Pedro. Olha que conversa interessante. Falando com Pedro sobre a morte de Pedro. Veja o que diz no capítulo 21, verso 19. Disse isto para significar como que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então Jesus fala com Pedro sobre a morte de Pedro. E Pedro fica com aquilo na cabeça, sobre a sua morte. E aí eles estão caminhando ali, e lá na frente a história bíblica conta que eles então avistam um dos outros discípulos. Esse discípulo era João. E aí Pedro dá uma cutucadinha aqui em Jesus, e diz assim: e aquele dali? Como quem dizia: aquele ali, como é que ele vai morrer, Jesus? Sabe qual é a resposta de Jesus para Pedro? Está no verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nossa, que resposta Jesus deu para Pedro. Pedro queria saber sobre a morte de João, e Jesus disse assim: ô Pedro, se é meu desejo que João fique vivo até que eu volte, isso não é da tua conta, Pedro. Se preocupa em me seguir. E sabe o que é mais interessante? É que se instaurou na igreja da época um mito de que João não morreria. Aliás, João não morreria enquanto Jesus não voltasse. É óbvio que Jesus não estava dizendo isso, mas o mito se instaurou, e aí João começou a ficar preocupado. Sabe por quê? Porque todos os outros discípulos haviam morrido, ele era o último, e ele já estava ficando velhinho, e Jesus ainda não tinha voltado, e João começou a ficar preocupado, e agora ele é influenciado pelo Espírito Santo para escrever a carta, o Evangelho, de João, onde ele exalta a palavra de Deus. No Evangelho de João ele vai dizer: Jesus veio em carne, o verbo se encarnou e habitou entre nós, ele fez milagres usando apenas as palavras. João vai exaltar a palavra, ele vai chegar no momento no Evangelho de João, onde ele vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então é como se João estivesse dizendo assim: o verbo encarnado que estava no nosso meio foi embora, voltou para o céu. Eu estou morrendo. Vejam, a presença de um dos discípulos na igreja era muito importante, porque eles consideravam o discípulo como um elo entre a igreja e Jesus. Então João morrendo, o último elo deveria ir embora. É por isso que João vai exaltar as palavras de Jesus, as palavras de Cristo, as palavras de Deus. Ele vai dizer: a palavra encarnada foi embora, eu estou morrendo, mas agora está ficando uma outra palavra que deve ser o elo entre você e o céu. Que palavra é essa? É a palavra escrita. A palavra encarnada voltou para o céu, mas agora vocês têm a palavra escrita. O que João faz? Ele equipara a palavra encarnada com a palavra escrita. A palavra escrita é tão importante quanto a palavra encarnada. Vejam, a palavra escrita sem a palavra encarnada é vazia, mas a palavra encarnada sem a palavra escrita é incompreensível. Então João vai dizer: a palavra encarnada foi, mas hoje você tem a palavra escrita. Querido amigo, a Bíblia é a revelação dos mistérios da vida para a humanidade. Quando você abre a Bíblia, você consegue enxergar quem é você. Você é uma criatura. De onde você veio? Você veio das mãos de um Criador que te ama. E para onde você vai? Você está indo para um lugar melhor, preparado por esse Deus extraordinário. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus para cada um de nós. Nela nós enxergamos um Deus que nos ama. Na palavra de Deus você enxerga um Deus que se preocupa com você, que enxerga você nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de crise.
Você enxerga na Bíblia um Deus que se manifesta para cada um de nós. Você enxerga na Bíblia o nome de Deus, o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, os seus propósitos. Aliás, Deus tem muitos nomes, e os seus nomes também são uma forma dele se revelar a nós. Quando eu me deparo com os nomes de Deus, eu consigo enxergar Deus se revelando, dizendo quem Ele é através dos seus nomes. Por exemplo, Deus é chamado de Elohim, Ele é o Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Adonai, o nosso Senhor, o Yahweh, o Deus da aliança. Ele é o Jeová Rossenu, o Deus Criador. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Nissi, o Senhor, a nossa bandeira, o Jeová Kadés, o Deus que nos santifica. Ele é o Jeová Eloenu, o nosso Deus, o Jeová Eloeká, o teu Deus, o Jeová Eloai, o meu Deus, o Jeová Shalom, o Deus da paz, o Jeová Tsebaote, o Deus das hostes. Ele é o Jeová Roi, o meu pastor, o Jeová Elohim, o Jeová Tzedekenu, o Senhor, a nossa justiça. Então Deus se revela para você, Ele se revela a você porque Ele te ama, e a prova de que Ele te ama é que Ele deixou uma carta de amor para você, uma carta reveladora, que mostra os segredos da humanidade, mas acima de tudo apresenta que a nossa vida não se limita ao aqui e o agora, mas esta carta reveladora apresenta também que Deus tem preparado um lugar todo especial para você. Portanto, querido amigo, chegará o momento em que esta revelação, ela será a revelação suprema. Sabe, redenção e revelação são duas coisas que se unem e se tornam apenas uma. Porque o clímax da redenção é Jesus. E qual é o clímax da revelação? Também é Jesus. Portanto, redenção e revelação se tornam uma única coisa. E quando então Jesus se revelará na sua forma suprema, quando Ele se revelar nas nuvens do céu, com poder e muita glória, cercado dos seus milhares e milhares, miríades de anjos, Ele então virá buscar você, servo bom e fiel, e comunicará a você imortalidade, e Ele então levará você para o Pai, e assim nós viveremos para a eternidade com Ele, e todos os segredos que nós jamais imaginávamos serão desvendados diante dos nossos olhos. A Bíblia é o nosso elo que nos liga ao céu. Você deseja fazer da Bíblia o seu elo que ligue você ao céu? Veja, o elo que deve nos ligar ao céu não pode ser o pastor, não pode ser o padre, não pode ser o reverendo, não pode ser o apóstolo, não pode ser o líder religioso. O elo que nos liga ao céu deve ser a Bíblia, a palavra de Deus. Você deseja fazer deste livro o seu elo que lhe ligue ao céu? Esse é o seu desejo? Então vamos criar aqui uma hashtag, coloque aí nos comentários, hashtag Bíblia, o meu elo com o céu. Vamos colocar isso daí, vamos viralizar essa hashtag, hashtag Bíblia, o meu elo com o céu. Se esse é o seu desejo, então, querido amigo, tem uma coisa que eu acho interessante no Clube de Desbravadores. Sabe o que é? O Clube de Desbravadores tem diversos ideais: o voto, a lei, o lema, o alvo, o propósito, o objetivo. Mas tem um dos ideais do Clube de Desbravadores que eu gosto muito, é o chamado voto de fidelidade à Bíblia. E ele é mais ou menos o seguinte: quando eles vão falar, quando o desbravador vai fazer o voto de fidelidade à Bíblia, sabe o que eles fazem? Eles colocam a Bíblia sobre a mão e tal, e aí eles colocam então a outra mão em cima da Bíblia, mais ou menos assim. E aí eles recitam o voto de fidelidade à Bíblia. Sabe como é que é esse voto? É mais ou menos assim: prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos o que nele crer. Esse é o voto de fidelidade à Bíblia. Queridos amigos, aqui está o nosso elo de nós com o céu. Existe uma frase muito importante, que eu gosto muito, no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim:
no juízo. Os homens não serão condenados, porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Você deseja fazer da Bíblia o seu elo com o céu? Então vamos fazer um voto de fidelidade à Bíblia? Vamos lá, pegue a Bíblia, pega a sua Bíblia nesse momento. Chame as crianças, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então chama a criança, coloca a Bíblia na mão dela aí. Vamos fazer um voto de fidelidade à Bíblia. Já pegou? Então feche os olhinhos e vamos fazer este voto juntos. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor revelou a sua palavra para conosco. Nós somos seres pecadores, Senhor, mas o Senhor é um Deus que nos ama a tal ponto de revelar-se a cada um de nós, com o objetivo, ó Deus, de que o Senhor pudesse também nos salvar. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a colocar a Tua palavra como elo entre nós e os céus. Ó Senhor Deus, nós prometemos fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos os que neles creem. Amém.